Meu, se eu tivesse nesse filme eu já morria de cara, certeza. Pense só, você não pode ter nem uma dor de barriga que os bichos vêm te pegar. E nesse mês, chegou aqui no Brasil a segunda parte da série Um Lugar Silencioso. E podemos conferir a continuação da trajetória dessa família que batalhou muito para permanecer viva até aqui. E de quebra ainda podemos conferir algumas explicações de como tudo isso começou. Então fica comigo nesse vídeo e simbora! Fala pessoal, como vocês estão? Eu sou o Júnior Cravador, esse é o meu canal onde vamos falar de séries, filmes e livros. Se é novo por aqui, aproveita e já se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação dos conteúdos que saírem daqui pra frente. E se gostar do vídeo, já deixa aquele like, compartilha com os amigos que também gostam de filmes desse gênero. E para quem quiser saber mais do que estou lendo, assistindo, dicas e edições de livros, me segue lá no Instagram, @JuniorCravador. Bora trocar uma ideia. Bom, Lugar Silencioso 2... segue exatamente de onde o 1 parou, mas na sua cena introdutória apresenta parte dos acontecimentos do primeiro dia da invasão daquelas criaturas, o que nos dá a possibilidade de entender melhor como tudo aconteceu e é tenso. E já nos resgata toda a tensão do filme anterior. Eu achei interessante eles trazerem esse contexto, porque o primeiro filme deixou uma imensa curiosidade do que rolou, como tudo aquilo começou, e apesar de ser uma explicação rápida e simples, e também já previsível, não indo tão a fundo, ela nos faz compreender facilmente e preenche parte das lacunas que tínhamos quanto à origem disso tudo. Além de que podemos também conferir um pouco do retorno do pai dessa família, o qual teve uma morte bem impactante lá no primeiro. Assim também nos traz uma sensação de saudade e pena, e também insere mais aquela noção de como as coisas estão mais complicadas após ele ter os deixado. Uma vez que essa família agora tem um novo membro, o qual não tem noção alguma de que não pode fazer barulho, e depende dos outros pra tudo. Coitadinho do neném. Então, daí por diante, os sobreviventes dessa família, após descobrirem o que causa a fragilidade e exposição das criaturas para poderem ser derrotadas, aquele som do aparelho da menina, e após terem sua propriedade destruída, decidem procurar abrigo em outro lugar. E gente, só um comentário, vocês devem ter percebido que eu não estou falando o nome de ninguém aqui, porque nesse filme, desde o primeiro, por não ser um filme com muitos diálogos, a gente acaba nem ouvindo os personagens se chamarem pelos seus nomes, o que não me faz reconhecê-los por isso. O que acaba que eu não aprendi o nome deles, então eu identifico-os pela posição familiar que assumem. Até se vocês procurarem na internet tem o nome certinho, mas eu vou seguir falando assim, porque se eu não decorei assistindo o filme, não vou gravar agora lendo na internet. Certo? Mas dá pra entender, né? Acho que sim. E ao irem pro norte da sua propriedade, acabam encontrando um vizinho, o qual perdeu a sua esposa e filhos e tá bem traumatizado. Até o ator do Peaky Blinders, pra quem já assistiu essa série. Então, enquanto permanecem ali por algum tempo, acaba que o rádio que eles carregam daqui pra lá sintoniza numa estação. E acaba que a menina percebe que tem um código e decide ir ao encontro da rádio, sozinha. Ótima ideia, né? Mas admito, muita coragem dela. E daí por diante temos uma divisão desse grupo, gerando conflitos pessoais e situações de tensão para cada um, nessas missões a serem resolvidas. Então temos a menina com esse vizinho, seguindo no caminho para tentar encontrar a ilha onde essa rádio emite o sinal, e achei interessante eles trazerem na trama deles uma pincelada da vilania humana, quando aqueles caras cercam os dois naquele atracadouro de barcos, e nessa hora temos as criaturas agindo de forma benéfica. Eles souberam usar bem o problema a favor deles, e essa situação do perigo, a maldade humana, me recordou muito aquele filme The Silence, da Netflix. Pra quem ainda não viu, ele é muito familiar à trama de Um Lugar Silencioso, segue o mesmo enredo de criaturas que caçam pelo som, e lá também temos uma família que se isola numa casa de campo, e um certo dia, quando o pai e a filha vão até um mercado buscar suprimentos, acabam por encontrar um homem que parece um padre, e ele pede que se juntem ao grupo dele, e ao recusarem, o cara e seu grupo seguem até a casa de campo e tentam obrigar a família a entregar a menina para ser levada e garantir a reprodução daquele grupo. Se você ainda não assistiu, já indico. Ele é um filme bem legal, ele não é perfeito, mas é bem interessante de assistir. Eu gostei, acho que quem gosta de Um Lugar Silencioso também vai gostar. E eu me recordo quando assisti esse filme, eu fiquei com uma sensação de que esse tema poderia ser mais explorado se fosse, por exemplo, um seriado
ao invés de um filme. E aqui em Um Lugar Silencioso 2, essa sensação de poderiam explorar mais ficou mais intensa ainda, porque esse tema das pessoas serem o perigo é uma temática bem válida e bem fácil de se imaginar acontecendo. Um apocalipse de criaturas não mudaria a essência de pessoas que não se importam com questões de humanidade quando essas cruzam seu caminho para chegar a um objetivo. E esse tipo de trama dá uma noção de perigo e inova, uma vez que as criaturas, que são a maior ameaça, começam a se desgastar com o surgimento de novos filmes, repetindo a mesma fórmula. Por isso, eu imagino que se tiver um terceiro filme, eles provavelmente investirão numa trama mais a fundo nesse tema. O convívio com pessoas não é fácil e os personagens aqui ainda não tiveram essa dinâmica, ou pelo menos não com tanta intensidade. E sobre a mãe, é notável a responsabilidade que caiu sobre ela nesse segundo capítulo. Querendo ou não, o pai era uma grande base da família. Agora ela tem sob vigilância 3 crianças. E isso obriga, nesse novo mundo, os 2 filhos mais velhos a assumirem responsabilidades de adultos e deixarem a infância de lado logo. Outro desafio gigantesco e que eles não investiram tanto foi o Baby ali, que entra na caixa, sai da caixa, aí volta pra caixa. Que dó. Imagine quando não tiver mais cilindro de oxigênio. Que desespero. Vão estar tudo lascado. Até parece impossível criar uma criança nessa situação. E outro ponto é que essa família tá de luto. A perda foi muito recente. E eles nem podem parar pra chorar, para sentir tudo isso. Nem um soluço que faz barulho. Também vimos o filho do May encontrar aqueles corpos naquela área mais reservada. E dá pra ver que esse personagem do vizinho, que foi introduzido aqui, ainda não se desapegou da sua família. Ainda tem que vencer muitas questões. E também acho que é um personagem que eles vão explorar num terceiro filme mais. Bom, e o que eu achei no geral sobre esse segundo capítulo? Eu gostei do filme, ele trabalha bem com os momentos de tensão. Ainda nos preocupamos com os personagens. E depois daquela criança morrer nos primeiros minutos lá no filme anterior, a sensação que os personagens estão protegidos pelo roteiro se dissipa por completo. Mas acredito que esse, quando comparado ao primeiro, deu uma leve decaída. Eu gostei um pouco menos, mas ainda assim se mantém bastante interessante. Mas calma aí que eu já explico melhor. Assim, o primeiro traz esse mundo, as criaturas, a situação em que todos têm que viver e se habituar, e é uma grande novidade para nós telespectadores, o que torna a trama bem interessante de se acompanhar, já que no parte 2 o ambiente já está estabelecido. Então, na teoria, eles teriam que investir numa trama mais surpreendente, dilemas mais profundos, porque no 1, já de início descobrimos que a mãe está grávida e uma hora essa criança vai ter de nascer e sem o auxílio de uma equipe médica e obviamente vai fazer barulho, e já de cara imaginamos que o evento final do filme vai ser esse parto, o que nos deixa apreensivo por eles do início ao fim. Se espera com certa ansiedade esse desfecho e ao longo do tempo em tela vai se apegando mais aos personagens e imaginando o que poderia ocorrer. E outro ponto é que eles não sabem como derrotar a bicharada toda lá. Já nesse 2 temos uma jornada nobre, digamos assim, porque o intuito da garota é compartilhar a descoberta deles de como derrotar essas criaturas, e por ter esse conhecimento eles volta e meia estão utilizando para se safarem de certas situações, dando maior chance de sobrevivência. Mas esse conhecimento não significa que o filme não traga atenção e perigo urgente para a tela. Pelo contrário, eles mostram que mesmo eles tendo esse conhecimento, ainda é muito perigoso. Só comentar, achei bem interessante eles trazerem o ponto de vista da menina, assim podemos ter as sensações que ela tem, se ver um pouco no seu lugar, e ficou da hora. Esse filme também teve um pouco mais de diálogos do que o anterior, e esse é aquele tipo de filme que a gente vê que exige muito dos atores, porque como não tem quase diálogos, eles têm que transmitir a mensagem por meio das suas expressões faciais, gestos, e o trabalho continua impecável. Eu achei que o filme 1 foi emocionalmente mais carregado que esse. Por exemplo, como aquela cena em que há um grande barulho e ela pode finalmente chorar a perda do filho de 1 ano atrás, que ela estava segurando, e foi foda ver todo aquele sentimento guardado ali. E já o 2, ele não foi tão intenso nesse quesito, mas você percebe as angústias de cada um presentes. Esse filme também no fim trouxe uma certa
conveniência que você pare e se questiona como os personagens tiveram certa sorte, mas nada tão forçado a ponto de desmerecer o filme. O único porém que eu tenho é que esse capítulo 2 acabou de uma forma um tanto quanto abrupta. Eu só fiquei lá, o que aconteceu? Como assim? Já acabou? Vai ter um 3? Enfim, pra quem gostou do filme 1, acho que vai gostar desse filme. Vale a pena assistir. Provavelmente vai ter um 3, eu tô bem curioso. Quero saber qual o desfecho que eles planejam pra essa família. E vocês, digam aqui nos comentários, já assistiram? Gostaram ou não desse filme? Preferem o 1 ou o 2? Comentem. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, se cuidem, até a próxima e tchau!